Senhora Presidente do Conselho Nacional, Senhora Presidente da CNAF, Senhor Presidente em exercício do Conselho de Jurisdição, Direção Complementar, aqui hoje representada para já, pelo menos, pelo Sr. Deputado Adão e Silva. Queria cumprimentar todos os conselheiros e seguramente que perceberão que faço uma distinção especial ao Dr. Mota Amaral e ao Dr. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira. Pois bem, antes de me candidatar a Presidente do PSD há um ano atrás, tinha já sido desafiado para o fazer por 2 outras vezes. Não o fiz, porque sempre entendi que os mandatos são para cumprir e os compromissos com o eleitorado para honrar na sua plenitude. Estava, na altura, em funções para as quais tinha sido eleito e, em nome dos meus princípios, jamais as poderia abandonar. Foi assim com os portuenses ontem. É assim hoje com os militantes do PST. Será assim amanhã com os portugueses, se esse for o seu desejo. É por isso que, em coerência com estes meus valores, eu também sempre respeitei os resultados eleitorais. Nunca andei em manobras de corredores parlamentares ou jornalísticos, conspirando contra quem é legitimamente eleito. Muito menos seria capaz de boicotar a atividade de quem foi democraticamente escolhido para trabalhar, para no momento seguinte poder reclamar que tudo está mal. Em português, a isso chama-se hipocrisia. E essa é coisa que seguramente não faz parte do meu rol de defeitos. A razão pela qual hoje aqui estamos deve-se ao facto de me ter sido lançado um repto para abandonar as funções para que fui democraticamente eleito e convocar novamente eleições diretas para a liderança do PSD. Um repto para eu desertar. A principal razão aduzida é de que o partido está mal nas sondagens. Todos, ou quase todos, sabemos bem como são feitas uma grande parte das sondagens que por aí vão circulando. Se as fôssemos seguir, o PSD de Pedro Passos Coelho teria tido uma derrota estrondosa em 2015. Aconteceu o contrário. Em 1991, quando fui eleito deputado pela primeira vez e o PSD teve com Cavaco Silva a maior maioria da nossa história recente, com mais de 50% dos votos, o Expresso noticiava pouco tempo antes que o PS de Jorge Sampaio iria ganhar as eleições. Curiosamente, a responsabilidade de tal habilidade era a data de uma empresa cujo corpo acionista não diferia muito do da empresa que hoje trabalha para esse mesmo jornal. Em 1986, quando Mário Soares foi eleito Presidente da República, as outras sondagens davam-lhe na pré-campanha eleitoral uns módicos 8%. Uma percentagem que, à luz da lógica do que aqui estamos a debater, arrumaria com qualquer possível argumentação em favor da concretização de uma candidatura. Eu próprio, se me candidatasse a sondagens, teria apenas ganho uma das diversas eleições que já disputei. Nem as últimas diretas teria conseguido ganhar, muito menos as primeiras a que concorri. Nessas, verificou-se desde logo a minha fraca aptidão para ganhar sondagens, já que nesse campeonato apenas consegui um máximo de 19%, contra os 44% que obtive nas eleições em causa. Sempre fui muito melhor em eleições do que em sondagens. Mas há quem pense diferente, particularmente dentro do nosso partido. E compreende-se que assim seja, porque não faltam os que, ao contrário de mim, são muito melhores em sondagens do que em eleições. Se olharmos
Se olharmos para alguns resultados eleitorais, particularmente nas últimas autárquicas, percebe-se bem o incómodo de alguns em falar de resultados eleitorais. Para esses, é realmente preferível falar em sondagens e nelas sustentar a argumentação que mais lhes convier, tendo em vista em cada momento os fins pretendidos. Quando há 11 meses esta CPN tomou posse, o ponto de partida não eram inquéritos de opinião feitos de forma mais ou menos séria. O ponto de partida eram e são os resultados. E esses deram-nos votações de 11% nos principais municípios do país e um resultado globalmente baixíssimo à escala nacional. Mesmo se olharmos ao resultado de 2015, em que tivemos 36% em coligação, se expurgarmos a parte do CDS, que em 2011 tinha tido 11%, ficamos com valores da ordem dos 25% ou 26%. Este é que é um dos pontos de partida. Não são as sondagens que sabemos feitas tantas vezes a gosto do freguês. Acrescentam os defensores da repetição das diretas que eu agora não as aceito, por medo, por falta de coragem e por estar agarrado ao lugar. Não foi seguramente a mim que me faltou a coragem. Faltou sim a quem há um ano atrás, na altura própria, não teve o arrojo de se assumir, poupando o PSD a este espetáculo pouco dignificante que estamos a dar ao país. Como é público e notório há muitos anos, coragem foi coisa que nunca me faltou. Estou, aliás, à espera de, pela primeira vez, perder umas eleições, enquanto que os que me desafiam estão na posição rigorosamente inversa. Estão à espera de conseguir uma eleição pela primeira vez na vida. As razões pelas quais digo não ao desafio lançado também não passam pela acusação fácil e primária de que estou agarrado ao lugar. Com a idade que tenho, com o currículo político que já consegui, com a situação profissional que tinha e com a enorme responsabilidade que não só este cargo, como principalmente o de Primeiro-Ministro implicam, não foi seguramente por nenhuma outra razão que me candidatei que não seja a disponibilidade para servir o partido e, particularmente, o país. Nunca coube, e muito menos que aboje em mim, qualquer ambição pessoal ou qualquer vaidade especial. Disso sabem bem todos os que me conhecem. O mais fácil e mais cómodo seria sair e voltar as costas às dificuldades. Mas tal atitude revelaria uma irresponsabilidade e uma falha grave aos compromissos que assumi perante todos os militantes em geral e perante os que em mim votaram e em mim acreditam em particular. Foi, como aqui comecei por dizer, atitude que nunca constou das minhas opções ao longo da minha vida. Tenho, como certo, que tomar a decisão de enredar outra vez o partido numa longa campanha interna seria colaborar numa irresponsabilidade de consequências totalmente imprevisíveis. Com eleições europeias, regionais e legislativas este ano e com as europeias a realizarem-se dentro de uns escassos 4 meses, não se consegue entender semelhante insensatez. Aliás, são aqueles que dizem que temos de falar mais para fora, que agora defendem que o PSD se dedica a uma luta interna que necessariamente nos vai dividir e deixar os nossos adversários a fazer campanha eleitoral sozinhos. Ainda hoje li, estupefacto,
um potencial candidato criticar o partido numa passagem de uma sua entrevista por ainda não termos apresentado nomes e ideias para as eleições europeias. Curiosamente, o mesmo entrevistado defende logo a seguir, numas linhas mais adiante, que o partido deve de imediato voltar a mergulhar numa disputa interna a tão pouco tempo das referidas europeias. Precisamos de mais coerência e mais maturidade nos comportamentos e nas críticas. Dizer mal por dizer não demonstra capacidade para assumir tão grandes responsabilidades. Alguns dos que defendem este tsunami partidário são os mesmos que antes das últimas diretas defenderam e aprovaram um período de 4 meses para a realização do Congresso Nacional, dizendo que o assunto era sério e que a democracia exigia um debate com o devido tempo, que agora dizem que com menos de metade desse tempo se conseguiria realizar tarefa idêntica. Dois pesos e duas medidas. Uma falta de coerência que de certeza não se deverá a uma especial obediência a qualquer interesse de natureza partidária e muito menos altruísta. A proposta que nos é feita é de fazer um frete ao Partido Socialista, abrindo-lhe as portas a uma vitória eleitoral fácil. E é também um aliciante convite ao nosso eleitorado para se encaminhar para a abstenção e para alternativas partidárias à nossa direita. Esta sessão do Conselho Nacional, que temos de realizar por força da confusão e da instabilidade gerada, é ela própria um espetáculo de prime time para António Costa, que, se for um homem educado, terá de necessariamente agradecer a alguns companheiros nossos pelo serviço de excelência que lhe estão a prestar. Aceitar o inusitado repto agora lançado seria também prejudicar toda a estabilidade futura do partido. Porque a razão se aceitariam agora novas eleições internas, quando ainda em julho passado um militante houve que também se anunciou disponível e desejoso de concorrer a idêntico ato eleitoral. E se daqui a 3 meses um qualquer outro companheiro lhe apetecer eleições, por que razão havemos de dizer que não àquilo que antes tínhamos dito que sim? A estabilidade é um valor decisivo para obter a confiança dos portugueses. E não é, por isso, defensável que um grande partido como o PSD passe a ter uma forma de funcionamento exatamente ao contrário do que o povo legitimamente lhe exige. Demitir esta Comissão Política Nacional, eleita democraticamente há uns escassos 11 meses, a menos do meio do seu mandato, seria também não lhe dar a oportunidade de poder trabalhar com um mínimo de condições para tal. Desde o primeiro dia da sua tomada de posse, que o clima de guerrilha interna não parou. Aliás, começou até no dia anterior à sua tomada de posse. Logo no dia 17 de fevereiro, há precisamente hoje 11 meses, um dia antes de iniciar funções, já esta CPN tinha potenciais candidatos a líder que, apesar de não o terem sido, já discordavam daquilo que ainda nem sequer tinha começado. Não é a postura ética mais recomendável. A permanente guerrilha que temos vivido e o constante boicote à atividade dos órgãos democraticamente eleitos é o expoente máximo do desrespeito pelos militantes do partido e mesmo pelos portugueses em geral, que esperam legitimamente do PSD a construção de uma alternativa estável e credível ao governo do PS. Não é justo, nem seria correto, chumbar a moção de confiança à CPN depois dela nunca ter tido as condições de trabalho que a qualquer direção nacional se deve dar. Já aqui disse, mais do que uma vez, que primeiro as eleições perdem-se. Só depois se podem ganhar. Mais depressa do que seria de esperar, o Partido Socialista colocou-se em posição de poder
perder as eleições. A degradação dos serviços públicos, o abrandamento da economia, os desentendimentos no seio da maioria parlamentar, com crescentes críticas do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda ao Governo, a generalização do descontentamento por parte das pessoas, a proliferação de greves por todo o lado e nos mais diversos setores, e a crescente percepção dos logros da governação e do discurso político a ela associado, tornam evidente que o PS pode perder as próximas eleições. Está, pois, cumprido o mais difícil. Está feito aquilo que não depende de nós. Falta, pois, fazer apenas o que depende do PSD. Se já há todas as condições para o PS perder, temos agora nós de criar as condições para ganharmos. Temos de ser capazes de fazer o que só depende de nós. Construir uma verdadeira alternativa à governação socialista. Com a guerrilha que temos tido e com terremotos políticos como este, que hoje aqui estamos a resolver, não será possível atingir aquilo que está perfeitamente ao nosso alcance e é o nosso dever. No momento em que iniciamos este exigente ato eleitoral e em que, por isso, se impõe agravar a oposição ao Governo, não faz qualquer sentido fazer exatamente o contrário e lançar o partido numa disputa eleitoral interna com todo o desgaste que lhe é inerente. Senhor Presidente e senhores conselheiros, aquilo que hoje aqui se pede é maturidade e sentido da responsabilidade. Responsabilidade que passa por não facilitar a vida aos nossos adversários, acentuar a oposição ao Governo e construir uma alternativa de governação ao Partido Socialista. Se o caminho seguido for esse, acredito que a vitória está ao nosso alcance. Se for o outro, o da instabilidade, o do afundamento nas questões internas, é mais do que claro que a derrota será certa e o definhamento do partido poderá ser ainda superior ao que experimentamos nas últimas eleições autárquicas. Se o partido decidir caminhar nesse sentido, tenha consciência tranquila, porque não será por ato meu que tal acontecerá. Cabe, pois, às senhoras e senhores conselheiros assumir com coragem e frontalidade a responsabilidade de decidir democraticamente o futuro do partido e, em larga medida, do país. Da minha parte, limito-me agora a esperar e, no fim, como sempre, a aceitar democraticamente a superior decisão deste Conselho Nacional. Muito obrigado.